Os desenhos animados estão cheios de personagens super inteligentes, mas qual seria o mais inteligente de todos? Bom, eu fiz um ranking dos mais inteligentes na minha opinião e vamos ver se você concorda comigo. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Mikael, já comenta aí qual que na sua opinião é o personagem de desenho animado mais inteligente de todos. Você pode fazer aí o seu top 3 à vontade, tá bom? Então se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, Instagram tá aí na tela se você quiser me seguir. E sem mais enrolação nenhuma, bora lá! Menção honrosa: super-heróis clichês. Começando a lista já com uma menção honrosa, na verdade algumas menções honrosas, porque nessa parte do vídeo eu resolvi juntar vários super-heróis que sim, são basicamente bem inteligentes e que se destacam por sua inteligência, porém são meio que clichês eu falar sobre esses personagens, porque todo mundo sabe, por exemplo, que o Batman é muito inteligente e que o Homem de Ferro é um gênio, playboy, bilionário e filantropo. E falar sobre ele seria mais do mesmo. Bom, além desses personagens, eu também queria considerar aqui nas menções honrosas personagens como o Fera e o Professor Xavier de X-Men Evolution, o Gear de Super Choque, o Hulk, o Senhor Fantástico, o Homem-Aranha, enfim, são vários personagens que sim, são muito inteligentes, mas que para diversificar um pouco eu resolvi fazer essa menção separada do top 5 principal, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido isso e agora sim vamos de fato para o top 5 personagens que na minha opinião são os personagens mais inteligentes dos desenhos animados. Quinto lugar, Velma. A Velma é a membro mais inteligente da equipe da Mistérios S.A. Não é difícil ela conseguir esse posto de membro mais inteligente da equipe, já que ela está sendo comparada a duas pessoas que têm inteligência basicamente normal, o Fred e a Daphne, ao Salsicha que, bom, não se destaca muito pela inteligência, né, e a um cachorro. Porém, a Velma é realmente muito inteligente, não se deixe enganar. Ela é uma excelente detetive, né, essa é a característica principal dela. Ela é muito boa em fazer ligação entre pequenos detalhes dos mistérios em que eles estão envolvidos. Isso por si só já é muita coisa, mas ela também é comprovadamente muito inteligente para outros detalhes, outros assuntos, como sendo uma acadêmica muito destacada e até premiada, como a gente viu quando ela ganhou uma competição de invenção. Aqui no caso ela criou um cachorro robótico e que aliás salvou a turma em diversos momentos daquele episódio. E vale lembrar que ela tem ali no máximo 16 anos, então cara, quem cria um cachorro desse com 16 anos? E fora outros feitos de inteligência que a Velma já demonstrou ao longo dos episódios de Super Choque, ela realmente se destaca por sua capacidade de raciocínio e de lógica. A inteligência dela é algo mais pé no chão, né, do que outros personagens que a gente vai ver aqui nessa lista, mas vale sim um lugar no meu ranking de personagens mais inteligentes dos desenhos animados. Quarto lugar, Professor Utônio. O Professor Utônio é o responsável pela criação das meninas superpoderosas. Ele simplesmente criou seres vivos em laboratórios. Você quer mais? Tá bom, então eu falo. Além desse feito incrível dele, ele é muito inteligente. Ele foi responsável por ter dado super inteligência ali ao Macaco Louco, que também é um outro gênio do desenho das meninas superpoderosas. E tá bom, a maioria das melhores criações dele foi feita meio que por acidente, porém ainda são impressionantes. E além disso, ele não é chamado de professor à toa. Ele realmente dá aulas em um lugar da cidade chamado Townsville Research Center. E não são simples aulas não, tá? Ele é professor de física quântica e fusão micronuclear. E de fato é um personagem muito inteligente. Cara, eu nem sabia que existia essas matérias aí. Não foi mostrado muito sobre a vida e os feitos de inteligências dele, né, no desenho, além de ter criado as meninas superpoderosas e tal. Mas um pouco do que foi mostrado já fez eu gostar muito desse personagem e colocar ele aqui no meu top 4. Você concorda comigo? Quarto lugar, Dexter. Nos desenhos tem várias crianças bem inteligentes e talvez o Dexter seja o maior símbolo disso. Ele tem um físico completamente estereotipado, né, do que seria um nerd. Ele é baixinho, usa óculos, tem cabelos ruivos e também é bem mal-humorado, que dizem que é uma característica de inteligência. Porém, ele de fato é muito inteligente. Eu fiquei na dúvida se ele ficava aqui nessa posição ou um pouco mais acima. Mas os outros personagens que vêm no meu top 2 e top 1, acho que vocês vão concordar
concordar comigo que merecem estar um pouco à frente do Dexter. Bom, talvez o primeiro lugar é discutível, mas vamos lá. Um dos maiores feitos dele é ter um laboratório secreto que ele mesmo construiu atrás do armário dele. A sua inteligência faz dele um dos maiores inventores do mundo e ele também cria várias máquinas e experimentos incríveis, mas que são sempre atrapalhados pela irmã dele, né, a Didi. Essa personagem é irritante, hein, pelo amor de Deus. O Dexter, ele sempre foi um prodígio e desde quando ele aprendeu a rastejar, ele já começou a criar várias invenções e ele tem como seu maior ídolo o Albert Einstein. E até por isso ele tem um sotaque meio alemão, apesar de ser de uma família bem tradicional americana. Ou seja, não era pra ele ter sotaque, né? Mas ele é um cientista, então o cientista tem que ter sotaque, segundo ele. Bom, o Dexter, ele tá sempre trabalhando ali em novas invenções e criações. Entre os seus interesses, né, também estão, claro, a ciência, o xadrez, a literatura, a ficção científica, enfim, só papo de inteligente. Aliás, eu também jogo xadrez, apesar de não ser tão bom quanto eu gostaria. Ele é um gênio, indiscutivelmente, e é um dos mais jovens dessa lista e também um dos personagens mais inteligentes dos desenhos animados. Segundo lugar, Azimuth. Azimuth é um galvaniano, um alienígena do universo de Ben 10 e é dito como o ser mais inteligente em 3 ou talvez 5 galáxias. Ele é mais conhecido por ser o inventor e o desenvolvedor do Omnitrix, que é a arma mais poderosa do universo de Ben 10. Ah, só um parênteses aqui, eu não sou muito conhecedor do universo, né, de Ben 10, então se eu falar alguma besteira, fica à vontade pra me corrigir aí nos comentários, tá bom? Eu sei que os fãs de Ben 10 são muito fãs mesmo, então desculpa aí qualquer coisa. O Azimuth é o mais velho dessa lista e o menor entre todos os personagens. Ele possui aproximadamente 8 centímetros, mas isso não diminui em nada a habilidade intelectual desse personagem. Como eu já falei aqui, ele foi o criador, né, do Omnitrix, que é a arma mais poderosa e tal, mas vocês já pararam para pensar o quão complexo que é o Omnitrix? Para que o Omnitrix funcione da maneira que a gente sabe, né, recolhendo amostras de DNA de outros aliens de todo o universo, ele criou outras coisas que meio que alimentam o Omnitrix, que entre elas está um planeta inteiro chamado Primus. Inicialmente, né, ele não criou esse planeta pro Omnitrix, mas hoje em dia ele serve para recolher a amostra de DNA dos outros aliens. Ele também criou uma máquina chamada corrente Codon, que podemos dizer assim que é uma corrente onde ficará armazenado o DNA das espécies alienígenas que ele usará no Omnitrix. Então, assim, só por ter criado o Omnitrix, o Azimuth já entraria nessa lista com certeza, mas ele também tem outras invenções grandiosas que o credenciam ainda mais a entrar nesse ranking. Ele é um super gênio dos desenhos animados e talvez seja o maior biólogo geneticista da ficção, porque afinal ele é um especialista em DNA, e não só um tipo de DNA, em vários DNAs espalhados pelo universo. Primeiro lugar, Jimmy Neutron. Tá bom, pode ser clubismo meu colocar o Jimmy Neutron aqui em primeiro lugar, mas assim, eu amo esse personagem, é um dos meus personagens preferidos de todos os desenhos. Eu, quando era pequeno, era completamente viciado no Jimmy Neutron e me impressionava a inteligência desse menino. Basicamente, o objetivo dele é criar equipamentos que ajudem ele na vida cotidiana, normal mesmo, mas nem sempre eles dão certo. Ele tem um cachorro robô chamado Goddard, ele mesmo que criou, e esse cachorro é um grande companheiro para ele e tem vários equipamentos que sempre ajudam ele ali nas aventuras que ele vive. O Jimmy Neutron, ele é mais conhecido por sua cabeça anormalmente grande, né, com esse grande topete bem charmoso dele aí. E assim como o Dexter, também tem um laboratório secreto onde ele desenvolve, né, e cria as invenções dele. E no caso dele, o laboratório fica no quintal. Uma das coisas mais legais sobre o Jimmy Neutron é que ele criava várias naves espaciais, e eu gostava muito disso. Ele criava naves com coisas que ele tinha ali à disposição, como se ele fosse um KND, mas assim, esteticamente os projetos, né, e as invenções dele era mais acabado. Eu lembro de assistir, né, o primeiro filme do Jimmy Neutron, que foi lançado em 2001, e é um filme incrível. Se você não assistiu, eu super recomendo vocês assistirem. Nesse filme, alguns alienígenas sequestram os pais do mundo e o Jimmy Neutron e as crianças ali da vizinhança dele têm que recuperar esses pais, né, e tem que ir atrás deles. Então ele cria várias naves espaciais com
brinquedos do parque de diversão da cidade. E a cena que esses brinquedos estão voando ali pelo espaço, a caminho, né, dessas naves alienígenas, é simplesmente incrível, cara. E assim, isso foi feito por uma criança de o quê? No máximo 8 anos de idade? Sensacional. Além disso, ele também tem outras invenções e ele até é capaz de ficar enorme, inclusive isso é mostrado nesse próprio filme. O que assim, ele pode se tornar um super-herói, quem sabe? E eu fico imaginando como seria o desenvolvimento dele quando ele fosse mais velho, o que ele seria capaz de fazer, e pra mim, ele com certeza é um dos personagens mais inteligentes dos desenhos animados, e assim, na minha opinião e no meu ranking, ele está em primeiro lugar. E assim, você pode concordar comigo ou não, você pode colocar aí o seu ranking dos personagens que você acha que merece um lugar nessa lista aqui, e também se acha que eu esqueci algum personagem, coloca o nome dele aí, porque talvez eu possa fazer uma parte 2, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não conhecia, deixa o seu like aí embaixo também para eu saber que você gostou desse vídeo e me siga nas redes sociais. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, pessoal, e até a próxima. Tchau!